Começa agora o programa Revitalizar, realizado e desenvolvido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Revitalizar é o processo de transformação da vida, da família e da fé, por meio da Palavra de Deus. Bom dia, pessoal. É uma alegria estar com vocês nessa manhã, nesse programa Revitalizar aqui na Rádio Lollapalooza. É uma honra estar com você nesse programa. Eu sou Luciano e hoje eu quero trazer uma palavra que sirva para a tua vida, para o teu ministério, para a tua família e que seja também um momento aqui para fortalecer a sua fé na pessoa de Jesus Cristo. Eu desejo que Deus abençoe a nossa vida com as palavras desse programa. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que
tema que nós vamos abordar hoje é sobre liderança. Uma liderança consistente. E o texto bíblico que eu quero me basear para falar a respeito desse tema é de Filipenses capítulo 2, os versículos 19 a 24, e lá é uma orientação aos filipenses que o apóstolo dá quando o jovem Timóteo vai assumir aquela comunidade. E esse texto de Filipenses 2 diz assim: Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Até aqui o texto bíblico que vai fazer aqui parte também da nossa reflexão a respeito de liderança. E vamos falar um pouquinho aqui sobre Timóteo e a liderança desse jovem rapaz que assume uma comunidade, a comunidade dos filipenses, e quem envia ele é nada mais, nada menos que o apóstolo Paulo, que está recomendando o jovem Timóteo para pastorear aquela comunidade. Então eu desejo que essa palavra sirva para orientação. São dicas que fazem parte da jornada cristã de líderes também. Muito bem, pessoal. Timóteo foi um dos líderes mais destacados da igreja primitiva. Não que fosse forte em todas as áreas, muito pelo contrário, ele sabia das suas fraquezas. Ele era jovem, tímido e dizem que ele era também doente, mas foi cooperador de Paulo e o continuador de sua obra. A esse jovem líder, o apóstolo Paulo escreveu 2 de suas epístolas. Timóteo tinha um bom testemunho em sua cidade e também fora do seu domicílio. Timóteo foi educado à luz das Escrituras desde sua infância, diz a carta de 2 Timóteo capítulo 3. Tanto sua avó Loide como a sua mãe Eunice eram mulheres comprometidas com Deus e, com elas, Timóteo aprendeu a ter fé sem fingimento desde a sua juventude. Esse é um primeiro ponto bem importante, pessoal. Vocês percebem que eu falei bastante aqui que Timóteo era jovem e que ele aprendeu muito do testemunho cristão e aprendeu a fé cristã na sua casa, no seu lar, com a sua avó e com a sua mãe. Isso é importante também para os dias de hoje, uma responsabilidade para a família, para famílias que tenham seus filhos na adolescência e também na juventude. Mas essa educação cristã já começa a partir do batismo ou quando a criança ainda está também no ventre da sua mãe. Bem importante essa parte na vida de uma pessoa. Começar o ensino cristão já quando a pessoa é concebida. Isso é graça de Deus também. Bom, Timóteo tem algumas características de liderança que nos ajudam a exercer liderança numa comunidade ou numa igreja. E eu quero falar agora sobre 3 aspectos bem importantes que estão na pessoa e no testemunho de Timóteo. Em primeiro lugar, Timóteo lidera com discernimento. Pessoal, discernimento é algo que cada líder ou cada pessoa cristã deve ou deveria ter quando lidera pessoas ou quando exerce algum tipo de liderança, algum cargo dentro de uma comunidade. Isso vale também para a pessoa cristã, para tomar decisões com discernimento espiritual. E olha o que o apóstolo Paulo diz aqui em Filipenses capítulo 2. Um dos grandes problemas daquela comunidade de Filipenses, e Paulo destaca isso, é que tinha um grupo de pessoas que condicionava a comunidade nas suas próprias vontades. Filipenses 2, 21, que nós lemos, todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo.
Por isso é extremamente necessário discernimento espiritual para fazer esse diagnóstico e não cair na armadilha de condicionar uma comunidade ou as decisões para uma comunidade simplesmente como decisões pessoais, o que é melhor para a pessoa e não para a Igreja de Jesus Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Por isso, uma liderança que condiciona a comunidade ou a igreja aos interesses próprios torna a comunidade utilitarista. O que isso significa? Usar as pessoas para alcançar um benefício ou um favor pessoal. Existe uma diferença grande entre o que eu quero e o que realmente eu preciso. Existe uma diferença muito grande entre aquilo que uma comunidade quer e deseja, que está vinculado à sua vontade, mas nem sempre é o que a comunidade precisa. Entre o querer e o precisar, existe um abismo enorme. Por isso, uma liderança é chamada para liderar e atuar de acordo com o que a comunidade precisa. E isso está ancorado na palavra. Por isso, o discernimento espiritual para deixar os interesses pessoais e próprios de lado e aderir pelos interesses de Cristo. Discernimento espiritual é extremamente importante, pessoal. Uma liderança precisa de discernimento para perceber a realidade e agir com sabedoria. E reflita sobre esse primeiro ponto. Timóteo liderava a comunidade dos Filipos com discernimento. Lá existia um problema. O problema é que as pessoas ou a liderança daquela comunidade condicionava a igreja ou encaminhava a igreja de acordo com os seus interesses próprios. Reflita sobre isso. Você que é líder de uma comunidade ou líder de um grupo, de um ministério, de um departamento da sua igreja. Reflita se você toma decisões de acordo com a sua agenda, de acordo com os seus próprios interesses e condiciona o teu ministério ou a própria comunidade aos seus próprios interesses e não aquilo que realmente aquele grupo, aquele ministério ou a comunidade toda realmente precisa. Em segundo lugar, nós podemos aprender com Timóteo que um líder ele precisa ter atitude e o caráter aprovado. Isso é bem importante. Timóteo era um homem consistente no conhecimento bíblico teológico. Paulo testemunhou isso. E esse conhecimento bíblico teológico impactava a sua conduta de vida. O seu caráter era aprovado, porque a base da sua vida e do seu testemunho estava ancorado na palavra. O próprio apóstolo Paulo escreve: vocês sabem que Timóteo foi aprovado. No nosso texto, Timóteo era um homem irrepreensível, que tinha bom testemunho dentro e fora da igreja. A vida do líder é a vida da sua liderança. Liderança não é apenas performance, mas, sobretudo, integridade. John Maxwell definiu liderança como influência. Um líder influencia sempre, para o bem ou para o mal. A liderança jamais é neutra, diz ele. Por isso, um líder é bênção ou maldição. A atitude aprovada de uma liderança tem como base a consistência. E consistência não tem a ver com intensidade ou com momentos pontuais, nem mesmo com ativismos. Consistência tem a ver com perseverança, desenvolvimento e aprendizado diário, com rotinas virtuosas e foco naquilo que é de Deus. A gente pode se perguntar quantos líderes têm a sua atitude reprovada em tempos de provação, têm atitudes e o caráter reprovado no momento da tentação, de crises, quando o medo toma conta, perde-se talvez completamente a confiança em Deus e acaba se baseando em suas próprias convicções e dessa forma compromete o todo da comunidade. Como confiar num líder inconsistente? Como confiar num líder instável ou imprevisível? Liderança consistente gera confiança mesmo em situações difíceis. Nossa atitude é provada, inclusive, em situações turbulentas. Por exemplo, nos relacionamentos comunitários e familiares, ali também a nossa
A nossa conduta, o nosso testemunho, o nosso caráter vai ser aprovado ou reprovado. Essas situações, além de provarem as nossas atitudes, são o fermento para gerar consistência no testemunho cristão e sermos bênção na vida de outras pessoas. E Timóteo era uma bênção. E aí? E você? Tem uma atitude e o caráter aprovado em todo momento? As suas decisões estão ancoradas na palavra com discernimento? Pensa aí sobre esse segundo ponto também, que Timóteo tinha o caráter aprovado e o apóstolo Paulo testemunhou isso. Em terceiro lugar, Timóteo era um líder com o alvo claro. Ele não era um líder bajulador, isso é importante não ser. Um líder que não tem clareza do porquê é líder e o objetivo da sua liderança, sabe o que acontecerá com esse líder que não tem um objetivo claro, o foco e uma clareza do porquê é líder? Ele se tornará uma maldição, pessoal. Ele vai fazer muito mal para a igreja. Quando um líder não sabe por que é líder e não tem um alvo claro, não se baseia ou não faz um planejamento, ele pode se tornar um opressor e também um manipulador. Porque a primeira característica, aquela do discernimento, lhe faltará. E depois, em terceiro lugar, um líder que não tem um alvo claro se tornará um bajulador, leviano, irresponsável e inconsistente. Difícil isso, né, pessoal? Timóteo tinha o alvo claro. Ele servia ao evangelho. Paulo escreve no nosso texto, pois serviu o evangelho junto comigo como filho ao Pai. Ele era servo de Deus, dedicado ao serviço do evangelho. E quem serve a Deus não se submete aos caprichos e aos interesses pessoais, simplesmente. Quem serve a Deus não depende de elogios, nem teme as críticas. Quem serve a Deus não anda atrás de holofotes. Por isso, servir a Deus é servir ao Evangelho. É colocar a vida a serviço do reino de Deus na proclamação e ensino do próprio Evangelho. Liderança consistente é focar no dia a dia, em cada passo, em cada momento, em cada oportunidade. É estar atento naquilo que Deus está mostrando e conduzindo na jornada da liderança. A consistência de uma liderança, pessoal, gera resultados impressionantes também nos seus liderados. Pensa sobre isso. Você tem discernimento espiritual? Está buscando discernimento espiritual para liderar a sua equipe? Seja na igreja ou fora dela, também no contexto profissional, você precisa de discernimento para tomar boas decisões. O seu testemunho é aprovado por Deus? A sua vida tem a aprovação de Deus? As suas escolhas estão de acordo com aquilo que Deus aprova? Ou seja, o seu caráter é aprovado também em situações difíceis da vida? Como tem sido isso na condução da sua vida? Eu desejo que Deus abençoe essa palavra e também dizer para ti que você precisa ter um alvo claro. Isso é uma característica de uma liderança, especialmente uma liderança cristã. Que Deus abençoe a tua vida com essa palavra. Reflita sobre isso. Amém?
te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus, agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanso e o pão de cada dia, isso nunca venha te faltar. E quando a morte vier a teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes, temos alegria, Deus, ó Pai, queremos pois louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Exaltado, Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu